Então disse ele. Olha que bonito. Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos. Disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Mas pode para terminar. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Sente em nome de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Tem que ser gravado, os irmãos repetindo. Ficou muito lindo, porque nós participamos direto e indiretamente da palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ser bem breve nesta noite, mas é uma palavra rica de mensagens, de ensinamentos para as nossas vidas. A história desta mulher, esta mulher viúva, a qual tem uma história muito linda de ensinamento para as nossas vidas. Como nós sabemos, o livro de 2 Reis, ele nos mostra os atos de um seguidor do servo de Deus e profeta Elias, chamado Eliseu. Ele foi o sucessor do profeta Elias. E a Bíblia fala que Elias, ele ficou conhecido como o leão dos profetas, porque ele foi usado de maneira extraordinária por Deus nesta terra. A Bíblia fala que Elias era tão respeitado por Deus, que aonde ele chegava, os filhos dos profetas o reverenciavam. Elias era tão cheio do Espírito Santo, que aonde o profeta Elias chegava, a Bíblia fala que milagres aconteciam e o poder de Deus se manifestava. Mas a Bíblia fala que o ministério do profeta Elias chegou no final. E chegando no final, diz a Bíblia Sagrada, que ele passa agora a sua capa, a sua autoridade, para o seu servo que o seguia, chamado Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu, tomando a direção do ministério profético, ele foi usado de maneira mais poderosa do que o profeta Elias. Eliseu foi usado de uma maneira tão forte e tão extraordinária, que a Bíblia fala que os milagres que Eliseu fez revolucionou a sua geração. E a Bíblia fala que mesmo Elias, sendo levado em Montpessi para o céu numa carruagem de fogo, a Bíblia fala que Elias não conseguiu realizar os milagres que o profeta Eliseu realizou. Por exemplo, pastor Newton, um dos milagres que Elias não realizou, mesmo sendo leão dos profetas, foi o milagre de fazer o manchado flutuar de dentro do Rio Jordão. E a Bíblia fala que a unção era tão grande sobre a vida do profeta Eliseu, que quando aquele manchado que eles estavam cortando árvore
para construir a casa do Senhor, caiu dentro do rio. O profeta Eliseu pegou um galho, um pedaço de madeira, ali onde eles estavam cortando as árvores, jogou dentro do rio, e o manchado flutuou para a honra e glória do nome do Senhor. A Bíblia fala que a unção era tão grande na vida do profeta Eliseu, que a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que depois que Eliseu morreu, sepultaram ele no campo de batalha, e houve uma batalha da nação de Israel com a nação inimiga, e de repente diz a Bíblia Sagrada que o corpo de Eliseu, aleluia, foi deteriorado, a sua carne foi comida pelos bichos. A Bíblia diz que o corpo de Eliseu ficou só na caveira, aleluia, os ossos. Mas a Bíblia fala que a terra, ela começou a se esvair, ao ponto da caveira de Eliseu, aleluia, ficar para a parte de fora exterior da sua cova. E de repente, no meio daquela batalha, quando, aleluia, o inimigo, aleluia, de Israel mete a espada em um soldado, aquele soldado é morto, e para surpresa de todos, ele cai dentro da cova que tinham sepultado Eliseu. E diz a Bíblia Sagrada que quando aquele soldado morto caiu em cima da caveira de Eliseu e todos os seus ossos, a Bíblia fala que ele, aleluia, se levantou vivo para a glória de Deus, aleluia. Até depois de morto, a unção de Deus estava sobre a vida de Eliseu. Louvado seja Deus. Por que eu estou fazendo essa introdução nesta noite? É que eu quero dizer, meus irmãos, que cada um de nós somos um vaso tão escolhido e poderoso por Deus, que mesmo depois de morto, o feitiço não pode nos tocar, a macumbaria não pode nos atingir, a maldição não pode alcançar a sepultura de um crente cheio da presença de Deus, aleluia. Você sabia que quando as pessoas, elas vão fazer um mal para uma outra pessoa, e se elas forem dentro de um cemitério para fazer uma maldade e tentar tirar o resto dos mortais de uma pessoa, aleluia, que é crente, o inimigo não aceita. Por quê, pastor Nilton? Porque aquele que tem a presença de Deus, o diabo não toca. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero começar pedindo para vocês, levanta a mão nesta noite, porque eu quero profetizar para a tua vida. O diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar na tua família, o diabo não vai tocar nos teus filhos, aleluia. O inimigo tem se levantado furioso para destruir a nossa vida, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: você é vaso escolhido de Deus para ser usado e o nome do Senhor ser glorificado. Quem acredita, diga glória a Deus nesta noite. Aleluias. Mas, meus queridos e amados irmãos, diante desta rápida introdução, nós nos encontramos em uma história com esse homem chamado Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu, ele vai para uma cidade agora pobre, e a Bíblia fala que Eliseu encontra uma viúva. E a Bíblia fala que quando Eliseu encontra aquela viúva, aquela mulher estava passando por um momento difícil. A Bíblia nos relata a história que aquele momento que aquela mulher estava passando era tão difícil, que a Bíblia fala que o azeite da botija dela estava terminando. A Bíblia fala que a fome estava sobre a terra estava assolada com fome, a miséria estava sobre aquela terra. E a Bíblia fala que as pessoas corriam de um lado para o outro para se alimentar, as pessoas corriam de um lado para o outro para comprar comida. Eu fico imaginando, quando eu li essa história, como é triste, irmãos, uma fome, aleluia, assolar uma nação. Todos os dias eu e você acordamos pela manhã, quem faz? Toma um café maravilhoso e vai para o trabalho. Todos os dias eu e você jantamos, almoçamos, nos merendamos e
fazemos lanche todas as horas do dia, a hora que queremos. Como é maravilhoso. Mas pense comigo, se entra uma crise mundial, uma crise assolando a cidade de Veranópolis, e a gente entra dentro do mercado e não encontra nenhum pão para comprar, não encontra uma água para comprar, irmão Bessi, eu imagino que entraria a sociedade em uma perturbação tão grande, em um declínio, em uma guerra tão grande, que as pessoas iam querer se matar umas às outras, as pessoas iam saquear os mercados, as pessoas iam roubar umas às outras, as pessoas iam fazer de tudo para se alimentar. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Nós olhamos para aquela guerra de Israel e Gaza, e eu fiquei imaginando, assistindo hoje pela manhã com minha esposa, ali nos mais de 60 mil pessoas mortas naquela guerra, e as crianças, os adultos, quando entra aqueles caminhão de carga de alimento, Beto, a Bíblia fala, aleluia, a Bíblia não, aí nós olhamos no jornal, as pessoas correndo desesperadamente, com as panelas vazias, para tentar pegar um alimento, pegar uma comida e se alimentar. A Bíblia nos mostra que isso, irmãos, seria um sinal do fim dos tempos, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa, era mais ou menos esta situação que estava acontecendo na nação de Israel. Aquela cidade que a viúva estava, não tinha alimento. A cidade que aquela viúva estava, não tinha quase mais nada para se comer. E além de ela ser pobre, aleluia, uma pessoa simples, humilde, ela tinha só um pouquinho de azeite na botija. A sua farinha já estava no final. E a Bíblia fala que aquela mulher, todos os dias pela manhã se levantava, e ela tinha 2 filhos, e ela preparava com aquele azeite um bolo, preparava um pão, e dava, quem sabe, com água, aleluia, para os seus filhos, para se alimentar, e dizia assim: meu filho, vamos comer no que tem, porque não sabemos o que vai ser no dia de amanhã. E para piorar a situação daquela viúva, nos diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher, ela enfrentava pelo menos 4 situações na sua vida. Primeiro, ela tinha perdido o seu marido, por isso que ela era viúva. O marido daquela mulher chamava-se Abodias. Abodias era servo de Deus. Abodias era um homem que foi escolhido por Deus. Foi Abodias, aleluia, que escondeu os 7.000 profetas na época da perseguição de Jezabel. E aquela mulher, ela tinha perdido o seu esposo Abodias, e agora ela tinha perdido toda a riqueza, todos os bens, e estava mendigando pão. A segunda situação que aquela mulher enfrentava, nos diz a Bíblia, é que ela tinha só um pouquinho de azeite. Ela agora não tinha esposo, ela tinha que trabalhar como homem, como mulher, para dar o alimento para os seus 2 filhos, e ela agora tinha só um pouquinho de azeite na botija, e já estava perto de terminar. A terceira dificuldade daquela mulher é que ela tinha uma dívida para pagar. Ela tinha uma dívida pendente que o seu esposo tinha deixado para ela pagar, e aquela mulher estava desesperada, porque além daquela dívida, ela tinha 2 filhos, irmão Marcelino, para sustentar, e todos os dias aquela criança que iria se alimentar com alguma coisa, aleluia, para não morrer de fome. Mas não diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher, aleluia, ela temia a Deus, aquela mulher orava a Deus, aquela mulher buscava a Deus, aleluia. E eu imagino, quando estava lendo essa palavra, que enquanto ela enfrentava essa situação, eu fiquei imaginando, enquanto lia, aquela mulher ajoelhada, ou em pé, ou lavando as louças, não sei, ela dizendo: Deus de Israel, o meu esposo foi fiel ao Senhor, e eu estou aqui, Senhor, o meu esposo já faleceu, eu tenho dívida para pagar. Eu imagino ela orando assim para Deus, irmãos: eu tenho 2 filhos para sustentar, e o azeite está se acabando, faz o milagre, Senhor, não deixa nós perecer nesta vida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Enquanto ela estava orando, Deus já estava preparando a providência, aleluia. Enquanto ela estava orando, o profeta já estava se aproximando, aleluia. Quem sabe você que está aqui nesta noite está, aleluia, enfrentando alguma situação difícil na tua vida. Pastor Nilton, eu tenho alimento com abundância. Pastor Nilton, eu tenho dinheiro de sobra na conta. Pastor Nilton, eu tenho roupa boa, eu tenho calçado bom,
mas eu preciso de alguma coisa na minha vida. Se você precisa, você está no lugar certo. Aqui está o Deus de Israel, aqui está o homem de Deus, e Deus tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e pode levantar a mão e dizer glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que de repente, no meio daquela oração daquela mulher, porque ela temia Deus, a Bíblia fala que o profeta Eliseu se apresenta para ela. E o profeta Eliseu se apresentando para aquela viúva, o profeta Eliseu, ele fala uma coisa interessante para aquela mulher. E ele disse assim: olha, mulher, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Quem sabe até ele disse: é uma resposta da tua oração. E ele disse: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite na botija, já está terminando. Ele disse: então a mensagem de Deus para a tua vida é o seguinte: pega esse pouquinho de azeite que está na tua botija e chama os teus 2 filhos, assim diz o Senhor, manda eles ir em todos os vizinhos pedir vasilhas emprestadas, e que eles possam conseguir o máximo que puderem. Depois que eles, os teus filhos, trazerem as vasilhas emprestadas, entra dentro do quarto com a botija de azeite e com todas as vasilhas que conseguiram, fecha a porta e começa a deitar o azeite sobre aquela botija, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que aquela viúva obedeceu. Ela mandou os seus filhos, e quem sabe ela também foi junto, pedir vasilhas emprestadas. E segundo a Bíblia Sagrada, eles conseguiram muitas vasilhas, com os vizinhos em volta. E a Bíblia fala que eles trouxeram o máximo de vasilhas, aleluia, para casa, para sua mãe. E eu fiquei imaginando, quem sabe aquelas crianças batiam na porta. Se fosse hoje aqui, vizinho da casa do irmão Percy, batia na porta do irmão Percy. Quando o irmão Percy abria a porta, dizia: o que tu quer, menino? Imagina aquelas crianças dizendo assim: ó Senhor, me dá uma vasilha aí. Aleluia, se não tem nada dentro, porque eu preciso levar lá para minha mãe, porque o profeta disse que o azeite vai multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino as pessoas dando a vasilha para aquela criança. E quem sabe alguns até disseram assim: meu Deus, que loucura o azeite multiplicar, mas vamos dar vasilha para eles. E a Bíblia fala que eles conseguiram bastante vasilhas. E quando eles pegaram todas aquelas vasilhas, eles chegaram e disseram: mamãe, está aqui, tem bastante vasilhas. Eu imagino que a mesa encheu de vasilhas, de todos os tamanhos, porque a Bíblia não fala o tamanho da vasilha. E aquela mesa se encheu, e aquele pouquinho de azeite da botija estava sobre a mesa. Aleluia, ela estava obedecendo a voz de Deus, irmãos. Ela estava obedecendo a direção de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não obedeça a voz do homem, obedeça a voz de Deus. Não obedeça a voz do incrédulo, obedeça a voz de Deus. Se você obedecer a voz de Deus, te prepara, tem milagre para a tua casa, para a tua família e para os teus filhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ela pega aquelas vasilhas, entra tu para dentro do seu quarto, e a Bíblia fala que ela diz assim: meus filhos, fecha a porta. Eles fecham a porta, e eu imagino aquela mulher, aleluia, orando a Deus e dizendo: Senhor, eu acredito no teu profeta. Eu acredito que Eliseu é profeta de Deus, e aquilo que ele fala em obediência a Deus vai acontecer. Senhor, o azeite da botija está quase terminando, mas eu acredito, Senhor, não estou vendo, é pela fé. Eu acredito que quando eu começar a virar esse pouquinho de azeite da botija, o Senhor vai multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Levanta a mão, em nome de Jesus, levanta a mão. Eu quero te dizer nesta noite, Deus manda te dizer: você é profeta de Deus dentro da tua casa. Aleluia. Quem sabe a luta está grande na tua casa e você está procurando profeta da direita, profeta da esquerda, profeta atrás, profeta na frente. Não, irmão, você é escolhido de Deus, você é profeta de Deus. Profetiza milagre na tua casa.
E a Bíblia fala que aquela mulher pega botijos de azeite e ela diz assim: meus filhos, 2 filhos, vai trazendo para mim as vasilhas. E eles começam a trazer as vasilhas uma por uma. Aleluia! E a Bíblia fala que à medida que eles iam dando a vasilha, aquela mulher ia virando azeite pela fé. E a Bíblia fala que as vasilhas iam se enchendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Sabe o que Deus me traz à memória aqui, irmãos? É que aquelas crianças que faziam parte da família daquela viúva, elas participaram do milagre na sua casa. Aleluia! O milagre que Deus tem na tua vida é para a tua família. Aleluia! O milagre que Deus tem na tua casa vai participar você, a esposa, os filhos e aqueles que acreditarem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! E a Bíblia fala que de repente, aleluias, quando ela nem percebeu, ela viu, já estava todas as vasilhas cheias de todos os tamanhos, porque a Bíblia não fala o tamanho. De repente ela grita e diz: meu filho, oi mãe, traz mais uma vasilha para me encher, que ainda está jorrando azeite. Quando ela disse: meu filho, traz mais uma vasilha para a mãe encher, porque ainda está jorrando azeite, eu imagino a criança sorrindo, sorridente, olhando para ela e dizendo: mãe, não precisa, aleluia, mais de vasilhas, todas se acabaram, aleluia, todas foram cheias. E a Bíblia fala que naquela mesma hora o azeite parou. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós aprendemos aqui, presbítero Beto? É que enquanto tem vaso, tem azeite. Tem vaso aqui, irmão, nessa noite? Enquanto tem vaso, tem azeite. Aleluia. O que Deus quer fazer em nossa vida é encher o nosso vaso. Deus não gosta de vaso arrogante, vaso soberbo, vaso que diz que é só usado, que prega, que louva, que adora, que sabe falar bonito. Não. Deus gosta do vaso humilde, que está dizendo: Senhor, enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha família, muda a minha história e glorifica teu nome. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Repita comigo e diga assim: Deus tem 4 medidas. A primeira medida é a boa medida. Repita: a segunda medida, recalcada. A terceira medida, sacudida. A quarta medida, transbordante no vosso regaço. Aleluia! Quem tem pouca fé, diz assim: Senhor, eu só quero uma boa medida, eu só quero um pouquinho de bênção, eu só quero um pequeno milagre, eu só quero alguma coisa para acontecer na minha vida. Quem tem um pouquinho mais de fé, diz: Senhor, eu quero mais, eu quero recalcada. Aquele que tem mais fé, diz: Senhor, eu quero sacudida. Mas aquele que tem uma fé sobrenatural, ele diz assim: Senhor, eu quero a medida transbordante. Aleluia! Transborda na minha casa, transborda na minha família, transborda na minha vida, transborda. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Irmãos, eu escrevi aqui, não vou falar tudo porque o tempo voa e eu não quero passar do horário. Existem alguns segredos do vasos escolhidos por Deus, tá? A Bíblia fala que depois que aconteceu esse milagre, a Bíblia fala que aquela mulher disse: chama o homem de Deus. Chamaram Eliseu. Eliseu chega e ela disse: homem de Deus, a palavra da tua boca é verdadeira. E aconteceu o milagre conforme o Senhor falou comigo. E o que eu devo fazer agora? O profeta de Deus disse assim: agora é o seguinte: vai, vende, paga as tuas dívidas e vive tu e os teus filhos do resto. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que aquela mulher vendeu azeite, que era uma das coisas mais caras naquela época. Ela pagou as suas dívidas altas, segundo historiadores. E a Bíblia fala, aleluia, que ela livrou seus filhos de serem levados escravos. E a Bíblia fala que aquela mulher
teve azeite por 3 anos e meio de fome seca em Israel. Aleluia! Não voltou na sua casa nada a partir do milagre de Deus. Aleluia! Levanta a mão em nome de Jesus que eu vou profetizar de novo. Não vai faltar nada na tua vida, não vai faltar nada na tua casa. Pastor Nilton, o mundo está em crise, o mundo está turbulento, o mundo está sendo sacudido, as coisas estão apertando, mas não te preocupa, aquele que serve a Deus, não vai faltar azeite, não vai faltar milagre, não vai faltar porta aberta, não vai faltar bênçãos da parte de Deus. E a Bíblia fala que o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E diante disso, nós temos os segredos de um vaso escolhido por Deus. Primeiro, o primeiro segredo do vaso escolhido por Deus está na sua utilidade. Deus procura vasos que sejam úteis na sua obra. Deus procura vasos que sejam úteis aonde vivem. Deus procura vasos que sejam úteis, aleluia, para o serviço do reino de Deus. Deus procura vasos que sejam úteis no meio da sociedade corrompida. Aleluia. Deus procura vasos que sejam úteis no meio do seu trabalho, no meio da escola, no meio da faculdade, no meio da sua rua, do seu bairro. Aleluia. Por quê? Porque Deus gosta de usar vasos com utilidade, vasos que podem ter um valor extraordinário nas suas mãos e a presença poderosa do Espírito Santo na sua vida. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que muitos vasos não querem ser úteis na obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Ele diz assim: ora, em uma grande casa não existe somente vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro. Uns são para, aleluia, honra, outro para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o vaso útil para Deus é aquele que vive uma vida de santidade. O vaso útil para Deus é aquele que vive uma vida de obediência. Obedecer a Deus é fácil, pastor? Não é fácil. Servir a Deus é fácil? Não é fácil. Aceitar Jesus, levantar a mão e chorar e dizer que ser crente é fácil, mas seguir os caminhos de Jesus não é fácil. Vem paulada, vem difamação, vem levante, vem acusação, o diabo te aponta no trabalho, lá onde você estiver, o inimigo tenta de tudo destruir a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você é um vaso útil para Deus, o nome do Senhor é glorificado e Deus honra a tua vida. Quem acredita, diga glória a Deus por isso. E Paulo disse: tem vasos de barro, tem vasos de pedra, tem vasos de gesso, tem vasos de madeira, tem vasos de plástico, tem vasos de ouro, tem vasos de prata, de bronze, e assim tem vasos de tudo que é tipo e tudo que é jeito. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: diante de todos esses tipos de vaso, até o de ouro, que é bonito e brilhoso, o vaso que Deus prefere é o vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor Nilton? Porque o vaso de barro, Deus trabalha na vida dele como ele quer, da maneira que quer, na hora que quer, e levanta como quer, e o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você é um vaso de barro. É por isso que às vezes o negócio aperta na tua vida, às vezes o negócio, você sente que está uma luta, está uma guerra, está uma batalha, mas se você tenta
tenta se desviar dos caminhos do Senhor, mas não consegue. Por quê? Porque você é um vaso escolhido por Deus. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para o nome dele ser glorificado. Deus te escolheu, aleluia, para o nome do Senhor ser honrado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo segredo do vaso escolhido por Deus está no seu conteúdo e no seu tesouro. Você vai ver o vaso honrado e escolhido por Deus no conteúdo e no tesouro que ele tem dentro. Aperta o crente, aperta o vaso, sacode o vaso, você vai ver o que vai sair de dentro dele. Vai sair fofoca, vai sair murmuração, vai sair disse-me-disse, vai sair acusação, vai sair blasfêmia, vai sair, aleluia, você testemunho de Deus. Aleluia. Quando o vaso é para a honra e glória do nome do Senhor, quanto mais ele é provado, mais o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu, aleluia, com Jó. Quanto mais o inimigo provou Jó, mais o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Jó. Louvado seja Deus. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que essa prova que você está passando, essa prova que você está enfrentando, essa luta que você está passando, não é para te matar, não é para te destruir, não é para acabar com a tua vida, não. É para o nome do Senhor ser glorificado e Deus honrar a tua vida e o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque nós temos um tesouro e um conteúdo dentro de nós. E esse tesouro, olha aqui, ó, é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse tesouro está guardado dentro de nós, do vaso escolhido por Deus. Esse tesouro nós carregamos de um lado para o outro. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o inimigo tenta de tudo para destruir a tua vida. É por isso que você enfrenta muitas lutas e adversidades. E você diz assim: mas meu Deus, pastor Nildo, eu não entendo. Eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando, eu estou indo nos cultos, eu estou fazendo tudo que agrada a Deus. E sempre uma luta, sempre um levante, sempre o inimigo se levanta. Por quê? Porque ele quer o tesouro que está dentro da tua vida. Mas eu repreendo em nome de Jesus agora toda obra do adversário contra a tua vida. Você é escolhido de Deus, você é ungido de Deus. Deus te levantou para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja Deus. Que coisa linda. E a Bíblia fala que aqueles vasos daquela mulher, estou dentro do tema, eles eram úteis, tinham utilidade, porque eles foram usados para encher de azeite. Irmãos, vaso que não tem utilidade, não adianta nem vir para a igreja. Vasos que não têm utilidade nenhuma na igreja, não adianta, irmãos. Deus quer vaso com utilidade. Deus não te chamou, não fique bravo comigo, mas tem que falar com Deus, manda. Deus não te chamou para você ficar de braço cruzado. Deus não te chamou para você ficar, aleluia, Maria vai para as outras. Deus não te chamou para você ficar dizendo aquela coisa: ah, eu sou só um crentinho de banco, só vou para a igreja sentar, levantar a mão, dar glória a Deus e não sirvo para fazer nada na obra de Deus. Não! Deus te escolheu como vaso de honra, irmãos. Deus quer te usar com poder nesta terra, aleluia. Deus quer te usar para orar pelo enfermo, ele ser curado, para expulsar os demônios e para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Você é útil para a obra de Deus. Se eu fosse ver, eu vim de uma família muito pobre lá no Nordeste, eu não seria útil para nada. Mas Deus não olha classe social, Deus não olha poder financeiro, Deus não olha a cor do nosso terno ou a cor do nosso sapato. Não, Deus está olhando para dentro do nosso coração, da nossa vida, e dizendo assim: ele é útil, ele tem a minha presença, ele tem o poder do Espírito Santo, eu vou levantar ele com autoridade e o meu nome vai ser glorificado sobre esta terra. Louvado seja Deus. É por isso que Deus levanta coisas insignificantes e que não tem valor, para confundir as sábias e as entendidas. É ou não é? Deus levanta uma pessoa, um camarada lá da roça, como instrumento usado por Deus, e coloca sentado entre os príncipes, e não poderia levantar um doutor, um PhD, não poderia levantar um bacharelado,
Não poderia levantar aquele que se diz influente, sábio, inteligente? Poderia. Mas por que Deus não quer esse? Porque esses vasos já estão muito cheios, não tem mais nem lugar para Deus entrar. Mas nós não, nós somos pequenos, simples, estamos dizendo: Deus, enche a minha vida, enche a minha vida. Eu quero ser usado nas tuas mãos, para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Para terminar, o terceiro segredo vai escolhido por Deus está no seu material, e o quarto segredo está na unção do Espírito Santo sobre a sua vida. O que faz a diferença em nossa vida é a unção do Espírito Santo. Você pode ser o mais leigo que seja, você pode não saber pregar, orar e ter eloquência em nenhuma área da vida ministerial, mas se o Espírito Santo está sobre a tua vida, te prepara. Deus vai te usar, irmãos, para ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia. Deus não olha nem defeito. Aleluia. Você sabia que Paulo era um homem pequeno, de 1,65 m de altura, o apóstolo Paulo, de 1,65 m de altura, tinha as pernas tortas, era meio cego e era calvo, que nem o pastor Newton. Mas a Bíblia fala que Paulo foi tão usado por Deus, que ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, ele ganhou mais de 500.000 almas para Jesus, e foi o maior missionário que a igreja dos gentios teve da terra. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre a vida de Paulo, e Deus usou ele para ser vaso de honra, e o nome do Senhor ser glorificado. Eita glória! Glória a Deus. Então eu te digo uma coisa: enche teu vaso de azeite. Aleluia. Enche teu vaso da presença de Deus. Enche teu vaso da glória de Deus, irmãos. Estão vendo um tempo, para terminar, estão vendo um tempo em que as pessoas estão se enchendo de tanta coisa e não se enchem de Deus. Olha ali, é verdade. Se enche do Kawaii, se enche do Instagram, se enche do TikTok, se enche do Facebook, se enche do YouTube, se enche de vídeos pornográficos, se enche de internet, novela, televisão, além de tantas outras coisas, mas não tem tempo para se encher da palavra, não tem tempo para se encher de oração, não tem tempo para se encher da glória de Deus. Mas eu te digo nesta noite: enche teu vaso e vem, que Deus quer te usar para o nome dele ser glorificado. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E não deixe, irmãos, não deixe o diabo tirar a unção que está sobre a tua vida. Grave isto que eu vou falar para vocês: vocês são únicos nesta terra. Pastor Nilton, eu quero ser como fulano, Beltrano, Cicrano. Não. Gilmar Santo é Gilmar Santo, Pastor Marco Feliciano é Pastor Marco Feliciano, Gesiel Gomes, Gesiel Gomes, Billy Graham, que viveu um século, é Billy Graham. Eu e você somos um, e Deus quer nos usar com poder e autoridade. Mas uma coisa é certa, aleluia, a unção de Deus está sobre a tua vida, e Deus quer te usar para ganhar almas, e para o nome do Senhor ser glorificado nessa terra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Glória. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos nos enchermos, porque é a última hora da igreja, é o último momento. Jesus, aleluia, meu Deus. E a minha esposa sempre diz: se nós não nos enchermos das coisas de Deus, irmãos, não vamos suportar as lutas. É verdade. Não vamos suportar as provações. Dá para vir. E aí, meus irmãos, quando a perseguição e a luta cair ou bater sobre a tua casa, você vai retroceder, parar, estacionar e se desviar dos caminhos do Senhor. Mas se teu vaso está cheio da presença e das coisas de Deus, pode vir a luta que for, você vai passar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oramos a Deus em nome de Jesus nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, eu entro na tua presença nesta noite, diante desta simples palavra que foi pregada nesta noite. Senhor, nós estamos aqui como vasos, meu Deus, vasos dependentes da tua glória, vasos dependentes da tua unção, vasos dependentes da tua presença. E eu te peço, ó Deus, enche a vida de cada vaso nesta noite. O Senhor nos escolheu, meu Deus, para sermos vasos de honra. O Senhor nos escolheu para sermos vasos usados pelo Senhor. Aleluia. E eu quero te pedir, ó
Ah, meu Deus, que o Senhor venha nos usar nesta última hora como vaso de honra para pregar a tua palavra, para profetizar, para louvar o teu nome. Eita Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, fortalece a vida de cada vaso nesta noite. Se esse vaso está fraco, receba força. Se esse vaso está triste, receba alegria. Se esse vaso está enfermo, receba a cura em nome de Jesus nesta noite. Repreendeu, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, levanta a mão para cima, igreja, levanta a mão para cima em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus, Pai, repreender toda a obra do inferno contra a vida desse vaso. Aleluia. O inimigo tem investido pesado para destruir a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, mas eu quero te pedir, Deus, nos guarda, nos reveste das tuas armaduras espirituais. Repreende toda a obra do amigo, toda a obra de feitiçaria, toda a obra de macumbaria, toda maldição, Senhor, lançada contra a nossa vida, que caia por terra em nome de Jesus. E eu profetizo, meu Deus, sobre essas mãos levantadas, a tua presença, a tua glória, o teu poder. Oh, meu Deus, cada um que está aqui, Senhor, é vaso escolhido do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, levanta nesta cidade do Rio Grande do Sul, aqui em Veranópolis, do Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, aqui no meio desses homens e dessas mulheres, levanta obreiros, levanta missionários, levanta pastores, levanta homens de Deus, Senhor, para profetizar vida nesta terra. E assim, meu Deus, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma noite de vitória, de sonhos proféticos, e abençoa a casa do irmão Bessi e todos os demais vizinhos aqui em volta, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, crendo na vitória, crendo no milagre, em nome de Jesus. E quem acredita, abre os olhos e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.